Bom, a gente está falando sobre espiritualidade. Ontem a gente já falou sobre inteligência espiritual, que é uma das bases, né, da qualidade de vida e a da inteligência multifocal, do Dr. Augusto Cury, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouco mais hoje sobre a ciência, né? Porque o século passado, ele veio com uma série de expectativas com relação à ciência. A promessa da ciência era muito grande. Nós começamos num século praticamente sem televisão, não foi assim? Século de 1900, né, até 1999, as pessoas começaram sem televisão, lembra? Quem não teve nem televisão aqui? Quem participou? As pessoas não tinham carro, gente, século passado, não é? E a gente terminou o século com o smartphone na mão, ou mais ou menos assim, né? Já terminamos com algum celular na mão, né? Digamos assim. As pessoas começaram a ter, não é? Então foi um século de muita transformação de tecnologia e ciência. A medicina evoluiu demais da conta. No início do século, as pessoas morriam de infecções simples, digamos assim. Então, e no final a gente tem antibióticos muito poderosos. E o que aconteceu com isso? As pessoas começaram a se apoiar fortemente na ciência. Elas tinham grandes expectativas com relação à ciência. Quando o homem está no centro de todas as questões, ninguém precisa de quê? Ninguém precisa de Deus, não é? Se eu fico doente e o remédio resolve para mim, né? Se as tecnologias me ocupam, eu não preciso pensar em nada além do que eu desejo. E foi a época do consumismo. Nós começamos o século sem televisão e a gente terminou o século com uma televisão em cada cômodo. Foi ou não foi? Com controle remoto. Quem aqui teve uma televisão preto e branco? De seletor? Que você girava assim, tec, 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 tec. Não era assim? E a gente terminou o século com TV a cabo. Não sei se tinha TV a cabo, mas eu lembro que já tinha séries, não é? Eu lembro que eu assistia Friends já, em 1900, em 2000, assim, era um negócio incrível, né? Tinha umas séries. E aí aconteceu o que ninguém estava esperando. Era para ser a geração mais feliz que já existiu. Economicamente, todo mundo poderia comprar tudo. O poder de compra das pessoas aumentou significativamente. A filosofia mudou. Os nossos pais, os nossos avós, né, talvez até algum de nós aqui, alguns de nós trabalhamos fortemente para dar para os nossos filhos, né, tudo que a gente podia. E os nossos filhos tiveram tudo que muitas vezes você não teve. Quem aqui já deu mais para o filho do que teve? Não é? E hoje os adolescentes estão com depressão. Hoje a taxa de suicídio dos jovens é altíssima. Nunca tivemos tanto uso de medicamento para problemas psicossomáticos ou problemas psiquiátricos na história da humanidade. Os problemas psíquicos explodiram. A obesidade explodiu. Vou fazer um parêntese. Eu entendo a obesidade como um sintoma psicossomático. A gente somatiza as coisas e desconta na comida. Então, as doenças têm se manifestado através de doenças psicossomáticas, doenças autoimunes em geral, depressão, obesidade. E com a obesidade, câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Tudo tem começado e tem terminado aqui. Quem aqui, num ataque de fúria, abriu a geladeira e consumiu o que não deveria? Num momento de ansiedade, abriu a gaveta, tinha um chocolate lá dentro e plaft. O nosso modelo de alimentação, baseado
em sintomas psicossomáticos, de ansiedade, de tristeza, muitas vezes, não é? Tô triste, eu como. A Karina falou isso ontem. Quando eu tava triste, eu comia. Quando eu tava. Alguém falou isso no depoimento ontem. Não sei se foi a Karina. Foi a Karina. Foi... Se eu tava feliz, eu comia. Se eu tava triste, eu comia. E a gente saiu do modelo de alimentação, onde a gente tinha o mínimo para se enfiar no mundo das guloseimas. Não é? E na tentativa de dar o melhor para os nossos filhos também. Gente, eu não sei vocês, mas antigamente iogurte não era uma coisa disponível assim, igual é pra gente, não é? Abre a geladeira e tem iogurte. Antes tinha fruta e dividia entre os irmãos. Porque a economia, né, a economia no geral, não era tão próspera como é hoje. E a gente precisa se lembrar desse tempo. Quem aqui tem a oportunidade, a alegria de se lembrar desse tempo e olhar para trás e falar: nossa, como a nossa vida progrediu? Então, por que de forma massiva, com tantas mais oportunidades, com shopping para ir passear, não é assim? Quem é da época que tinha o mapping? O mapping era o lugar para passear, né? Olha lá. Eu só pelas perguntas eu sei a idade de todo mundo, olha lá. O mapping era o shopping do povo, olha lá. E aí, não é? Hoje a gente tem um shopping em cada esquina, né, com entretenimento infinito. A gente liga a televisão, tem 120 canais, gente. Não é? Na minha época tinha Globo, SBT, Manchete e Record, não era assim? Quem assistiu TV Manchete? Hoje tem 120 canais. Então, por que somos a geração que mais consome remédios antidepressivos e a geração mais doente emocionalmente? E aí, no final do século e começo desse, o que acontece? A ciência novamente se volta para Deus. Porque o que eles fizeram no século XX, né? A gente está no século XXI. No século XX foi provar que Deus não existia, porque ele era dispensável. A ciência tentou de toda forma tentar dizer que Deus não existia. A ciência não aceitava a ideia de Deus, porque simplesmente ele era dispensável. As pessoas ficavam doentes, elas tomavam remédio, elas ficavam tristes, eles compravam um celular, não é? Aí a gente comprava um carro, um apartamento e roupa, muita roupa e bolsa e sapato. Economicamente a gente podia. E aí chegamos na geração que tem tudo, mas está triste. E a ciência desce do pedestal mais uma vez no século 20, no começo do século 21, final do século 20, e fala: tem alguma coisa errada, nós não respondemos todas as questões. Surge o conceito de física quântica, porque a física até então era totalmente matemática, fazia conta, né? E chegavam, e a física quântica descobre que as coisas mudam de ordem conforme o observador. A física quântica, uma nova vertente surge no final do século XX, né, com mais força, dizendo o seguinte: não dá para ser tão matemático assim. As coisas mudam de lugar conforme o observador olha. Não é sai daqui, chega aqui, como a gente tinha proposto. Se alguém estiver olhando, o poder de quem está admirando a cena muda a direção do objeto. E a física se dobra e vem o conceito da física quântica. E então, nós voltamos novamente a pensar em temas de espiritualidade. Somos a geração que mais fala desse assunto, não é? A explosão novamente de todas as religiões, né? Grandes gurus fazendo lives, falando sobre espiritualidade nas redes sociais. Grandes gurus, né? Explorando muitas vezes esse tema, usando o tema de espiritualidade. Mas será que eles mesmos têm essa espiritualidade?
Olha lá, o povo aqui é velho, hein? Só sei da Manchete, TV preto e branco. Mesbla de ouvir dizer, eu vi no Google. Só que não. Tio Masp é Mesbla, né, gente? E aí? Qual é o segredo da felicidade? Porque a nossa máxima aqui, no final das contas, é o quê? Ser feliz e ser saudável. Qual o segredo da felicidade, então? Se somos a geração que tem tudo, a gente é capaz de abrir um guarda-roupa enorme e falar: ai meu Deus, não tenho roupa para hoje. Sendo que a gente foi, né? Ou alguns de nós aqui fomos a geração que tinha só uma roupa mesmo. Por que a gente está tão triste? Sendo que a gente tem tudo: casa, televisão, smartphone. E aí a ciência pira, né, gente? A ciência pirou novamente. E estamos em crise nessa ciência, buscando. E agora o que eu vejo é o desenvolvimento pessoal, né? Por isso tantos coaches por aí, não é? As pessoas tentando entender, tentando encontrar a resposta para essa felicidade que ninguém achou nas coisas. E a gente volta para a ciência do ser, onde o ser é mais importante que o ter. As pessoas deixam a cidade grande, onde elas estavam trabalhando enlouquecidamente e falam: gente, eu trabalhei muito, gastei tudo. Agora eu quero uma vida mais tranquila, porque eu percebi, depois de 50 anos, que eu nem precisava de tanto. E a gente volta. Olha como a gente é doido. Quem está achando que a gente é doido aqui? Vocês estão se identificando com isso que eu estou falando? Está fazendo sentido isso para vocês? Trabalhamos, 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 porque a nossa geração ouviu assim: estuda bastante, trabalha bastante e arruma um trabalho. E aí você vai ser feliz. E nós fizemos isso, não fizemos? Quem trabalhava aqui 10, 12 horas por dia, assim, fortinho? Aí você chegou lá, né? Como foi o depoimento da Marta ontem. Chegamos lá, né, Martinha? Chegamos lá no topo da carreira, falamos: uai, gente, mas o que, que tem depois daqui? Aí falaram para você: agora, meu bem, é ladeira abaixo. E ninguém falou para você o que, que acontecia depois que você chegasse no seu topo profissional. Cheguei lá, e agora? E agora a gente passa a descobrir que o mais importante sempre esteve dentro da gente. Sempre esteve. E a gente troca os grandes centros, a carreira, né, de alta performance, para uma casinha no interior, onde a gente tem a paz. Que delícia! Que delícia! E a gente começa a repensar o que era verdadeiramente importante e descobre uma nova perspectiva de Deus. E as pessoas buscam dentro e fora o entendimento dessa felicidade. E posso falar, não é que a gente tem achado? Muitas vezes até com muito menos dinheiro, né? Do que a gente já ganhou nos tempos áureos da economia, até com menos status, porque as mentes, nem todas as mentes chegaram, né, nesse entendimento de que o carro mais bonito é o carro pago, não é assim? Não tem essa máxima? Qual que é o melhor carro que existe? Qual que vocês acham? O carro pago, não é? Aquele que você dorme, deita e já está pago. Esse é o carro mais bonito. A gente percebe que a gente precisa de muito pouco, mas algumas pessoas não estão encontrando felicidade nem no pouco, nem no muito, nem no lugar nenhum. E aí voltamos com a implosão, a explosão da espiritualidade mais uma vez, e a pergunta é: onde você tem encontrado alguma coisa que é maior do que você nos seus momentos de angústia? Como você reage? Onde a sua mente descansa?
E nós não estamos falando de religião, nada aqui, a gente está falando de espiritualidade, né? A gente está falando de inteligência espiritual. Em que lugar a sua mente paira e descansa nos seus dias de angústia e nos seus dias de aflição? Olha lá, a Ana Paula falou assim, ó. Estamos a cada dia mais caminhando rumo ao caos. A humanidade está vivendo a era do individualismo, de se colocar no centro de tudo. A geração que surge entende o planeta como um ambiente que existe para servi-los. O homem precisa compreender que é o contrário. Só vamos nos curar desse mal que afeta a humanidade quando aprendemos a servir, a dividir e a valorizar o que realmente importa, se sentir bem e fazer o bem. Que são, né, Ana, os princípios que as instituições religiosas trouxeram para a gente. E aí a volta, né, do homem para os princípios que são inegociáveis, né, que são os princípios espirituais. E aí é muito interessante isso que você está dizendo, porque eu vi esse movimento fortemente acontecendo, mas eu vejo um movimento também das pessoas que já entenderam, não é? Elas já entenderam também. Eu acredito que as pessoas que estão aqui dentro dessa sala é o perfil de pessoas que já entendeu isso. Tanto que a gente se conecta fortemente. Por isso que eu entendo esse programa, porque do que muito mais do que um movimento de inteligência emocional. Eu vejo uma segmentação de pessoas diferenciadas mesmo, né, de uma compreensão diferente, que estão buscando alguma coisa a mais. Porque, gente, 7 horas da manhã, vocês todos aqui, é um perfil de gente diferente. Vamos combinar? É diferente, né? E são pessoas que têm essa filosofia já. Então o mundo se divide novamente, né, entre pessoas. Essas pessoas individuais que usam o planeta para servi-las, mas tem a gente, que somos pessoas muito mais conscientes. Quem viu esses dias a gente comendo, uma pessoa no grupo falando, oh, vai ficar comendo coisa em pote individual, em pote descartável? Vocês viram? Discussão no chat? Uma aluna nossa, né, promovendo essa questão, falando, vocês vão ficar comendo coisas em potes descartáveis? Daí eu falei para ela, a gente só está usando esse pote descartável porque é o final do estoque, porque a gente brigou para não usar mais, mas a gente tem um resquício aqui que a gente está se desfazendo e não usaremos mais, porque era uma luta nossa também, né, enquanto empresa, de não usar descartáveis nos nossos espaços, né, de emagrecimento. A gente não queria, a gente era obrigado pela legislação. Mas a gente também não queria, era uma luta nossa para não usar, né? Por mais que o descartável deixasse a nossa vida mais simples, né, mais fácil na operação, a gente batalhou para que a gente pudesse usar utensílios retornáveis, né? Utensílios com prato, garfo, e a gente lutou para isso. Então, nós somos, sim, pessoas que estamos já nos preocupando com um mundo melhor, né? Só que esse mundo melhor acontece primeiro na gente, né? Porque muitas pessoas elas querem mudar o mundo de fora, mas elas não querem mudar o mundo de dentro. Não adianta nada, né? A gente ser uma pessoa ótima fora de casa e dentro de casa, né? Dentro do nosso ser, a gente não conseguir sustentar essa bondade, porque uma hora a casa cai. Isso precisa ter alicerces muito fortes para se sustentar. Porque senão uma casa que não tem um bom alicerce, no primeiro vento cai. Na primeira dividida que você chegar, você não vai ser uma pessoa generosa. A generosidade, ela precisa, a bondade, né? Esse caráter servidor, ele precisa verdadeiramente ter alicerces muito fortes dentro da gente. Muito fortes. Porque na primeira dividida, se você não faz isso aqui entre nós, né? Na sua família, na sua equipe, você acha mesmo que você vai ter o altruísmo de pensar no planeta? Não vai, amor. Se você não consegue dividir o pirulito com o amiguinho do seu lado, você não vai pensar em servir o planeta. E muitas vezes, dentro da própria casa da gente, nós somos pessoas egoístas. Não é? Esses dias eu estava brigando com a minha filha por causa do canal. Ela queria assistir um, eu queria assistir outro. E nesses repentos a gente tem que ver quem tem maturidade e não tem.
Porque, no geral, os problemas de dentro de casa são bem egocêntricos e pequenos, né? Pequenos. Certo ou certo? São tão pequenos. Então, primeiro, antes de mudar o mundo, a gente precisa mudar a gente mesmo. Mudar a nossa filosofia pessoal em alicerces bem fundamentados, em princípios bem fundamentados, que a espiritualidade traz, né, de uma forma excelente. Então, não importa aqui qual a sua religião, mas certamente, eu não conheço todas, mas das que eu conheço, todas elas têm bons fundamentos. E você precisa buscar a fundamentação que faça sentido para você e que tenha profundidade. Porque existem muitas filosofias hoje rasas também. E elas mesmas não se sustentam depois. E as pessoas têm uma tendência a seguir qualquer guru que aparece, né? Esquecendo que ele é humano e que ele comete falhas. Então, tomar cuidado, porque quando a gente se volta para Deus, né? Nesse momento as pessoas se voltando para Deus, né, gente? Se voltando para a questão da espiritualidade, esses fundamentos precisam ter raízes profundas. Porque no final das contas, quem já ouviu a expressão só por Deus? Eu estou passando uma fase que só por Deus. Todos nós passaremos. E é nesse momento de maior fragilidade que você precisa encontrar fundamentos profundos no Deus que você acredita. Porque vai ter um dia na nossa vida que só vai restar isso. A convicção das coisas que nem existem, daquilo que a gente nem está vendo. Porque todo mundo aqui vai passar um dia, pelo menos, por um lugar chamado fundo do poço. Quem já passou por lá sabe. Quem não passou, fica calmo, vai passar. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E é um lugar de muito aprendizado, de muito crescimento e de você desenvolver virtudes, né, como humildade, não é? Bondade, que nenhum lugar ensina. É incrível, não é? A gente acha que sabe tudo, até a gente passar no fundo do poço, que é um lugar bem escuro e fundo, que você não sabe nem para onde você vai. Treina pessoas para ser humilde como lugar nenhum na vida. É incrível. E o fundo do poço, para muitas pessoas hoje, tem chamado também esse momento que a gente se encontra, né? Dessa dor emocional que às vezes não tem nem motivo. Porque aqui quem já passou por uma dor financeira, você falou, meu, tem dinheiro para pagar as contas, sabe, né? Que é bem doloroso. Agora, quando você tem dinheiro, você tem carro pago, você tem tudo resolvido e você sente uma dor inexplicável, que é o que tem acontecido hoje. Augusto Cury fala que a depressão é a maior dor que existe. É a dor máxima do ser humano. Porque ela olha para ela nem enxerga o motivo muitas vezes. E aí, a sua base de espiritualidade, de inteligência espiritual, precisa estar muito bem desenvolvida. Numa época onde as pessoas clamam por inteligência emocional, a gente já está lá na frente. Nós já estamos falando de inteligência espiritual, porque só emocional não vai resolver. Então, se você acha que você ainda não tem as competências da inteligência emocional, corre. Porque nós estamos lá na inteligência espiritual já. Porque vai ter dia, de novo, que só por Deus. Ana Paula Miranda. Nesse fundo do poço, no lugar escuro, a direção certa vem do coração. Exatamente. Isso de não usar descartável em ambiente comercial é muito complexo. O anfitrião precisa... Nossa, super complexo, super complexo. Não vou nem entrar nesse assunto, Aninha. Quando podemos ter certeza de que somos felizes? Quando já fomos tristes. Exatamente. Né? Aliás, esses altos e baixos deixam a vida muito mais gostosa, né? Então, não sei em que momento que você está passando na sua vida, mas a vida é uma roda gigante. Quando você estiver lá em cima, só lembra de não cuspir, tá? Porque outra hora você vai estar lá embaixo também. Lembra disso.
né? Você já andou de roda gigante, jogou um chicletinho? Então, amanhã é você lá embaixo. Sempre lembrar disso. Vai passar. Não é, gente? Bom, então, agenda do dia. Tá incrível hoje aqui. Hoje é dia 11. 18h30 a gente tem sessão de boas-vindas, né? Para você que está começando hoje, começar com tudo do jeito que tem que ser, aproveitando, né, o programa com tudo que ele oferece para você, porque é um programa bem completo. Hoje, às 18h30, se agenda que a gente tem a nossa sessão 1, né? A gente tem 3 sessões no programa, 2, quando você adquire o programa, já estão incluídas. Então, essa sessão 1, se agenda aí. Quando você participa da sessão 1, você tem condições de aproveitar o programa, porque são partes, digamos assim, é um programa bem completo e todas as partes são vendidas separadamente. Quem já percebeu? A gente vende a Manhã Inteligente, vende o game, só que o todo dele é incrível. E para você entender o todo, você tem que participar da sessão número 1, que vai te dar o contexto do todo, tá bom? E vai te colocar para andar aí com mais clareza, né, do dia a dia do programa, tá bom? Já acabou? Ah, não, gente, a hora que voa. Que bom, Aninha, que bom que vocês gostam, né? Agora a gente vai para a nossa frase de afirmação, tá bom? E depois a gente vai fazer atividade física. Um beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Até amanhã.